Administrar uma clínica médica não resume apenas em cuidados com os pacientes, ou em cuidados com a agenda dos médicos, também inclui a parte financeira, que seria o gerenciamento financeiro da sua clínica. E hoje eu vou falar neste vídeo sobre como administrar a sua empresa para você saber se a sua empresa está tendo lucro ou não. Como você pode fazer o gerenciamento financeiro e a importância do seu fluxo de caixa. Assista esse vídeo até o final que você vai saber. Meu nome é Vânia, sou sócia proprietária da Fortuna Contábil e hoje irei falar a respeito de lucro, a maior dúvida dos empresários, dos donos de clínicas médicas e odontológicas. Muitas clínicas, às vezes, ela confunde muito com relação à receita, né? Se a sua clínica tem uma boa receita, tem várias consultas, é importante, sim, afinal as vendas ela é vital para uma empresa. Sem vendas, nenhuma empresa sobrevive. Porém, um detalhe que todas as clínicas, todos os donos das clínicas, é necessário ele estar atento com relação à sua parte financeira, o seu fluxo de caixa, as suas receitas, as suas despesas. E hoje eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito das receitas e despesas. O que é importante? Primeiro, as receitas, ela é vital para uma empresa, porém as despesas também. Por quê? Porque se eu tenho um faturamento X, mas as minhas despesas são maiores do que as minhas receitas, eu não vou ter lucro no final. Então isso vai comprometer a vitalidade da minha empresa. Ela vai depender desse meu lucro. E o que é o lucro? É minha receita menos as minhas despesas. O importante de uma empresa não é apenas as receitas, sim um lucro líquido, que eu pego todas as minhas receitas e vou deduzir todas as minhas despesas. Minhas despesas, meus custos fixos e meus custos variáveis. E como que eu posso verificar isso, acompanhar isso? Primeiro, para eu saber se minha empresa está tendo lucro, eu vou ter que ter a minha margem de lucro. O que é a minha margem de lucro? É o meu lucro líquido dividido pela minha receita total vezes 100. Se ela for positiva, a minha empresa está com a margem de lucro boa. Mas como eu vou descobrir qual é o meu lucro líquido? Primeiro, quais são as minhas despesas e custos fixos e as minhas despesas e custos variáveis? Quais são as despesas fixas e custos fixos? Salários de funcionário, aluguel, energia elétrica, internet, telefone, a vigilância que você paga, a segurança, a recepcionista. Isso tudo são custos e despesas fixas, porque independente da sua empresa, da sua clínica, ter receita vai gerar esse custo, essa despesa a pagar. Quais são os custos ou despesas variáveis? São aquelas despesas que estão ligadas diretamente à minha receita. Por exemplo, eu sou um dentista, certo? Uma clínica odontológica. Eu vou atender o paciente. No atendimento, eu vou ter a minha receita, mas eu também tenho materiais que eu vou que eu vou utilizar naquele atendimento. Isso são custos variáveis, por quê? Ele só vai gerar a partir do momento que eu gero receita. E mesmo uma clínica médica, às vezes no momento do atendimento, eu vou utilizar algum tipo de material e só vou utilizar se eu tiver o atendimento. Se não tiver, eu não utilizo. Isso é um custo variável, porque vai ser de acordo com a minha geração de receita. É um custo que depende da minha geração de receita, enquanto os fixos, ele independe da minha relação de receitas. Independente de eu ter receitas ou não, eu terei esse custo. Por que é importante analisar muito? Porque não somente a receita, mas a minha despesa. Porque às vezes eu tenho uma boa receita, mas a minha despesa está muito alta. É preciso analisar todos os meses as minhas despesas. Por quê? Porque em algum momento aquela despesa ela pode não ser mais necessária. Ela foi necessária lá no passado, mas hoje ela não é mais necessária. Então, é importante essa análise mensalmente. Eu não vou dizer nem diariamente, mas mensalmente para saber. Por quê? Porque a saúde da minha clínica, ela vai depender exclusivamente das minhas receitas, menos as minhas despesas, do meu lucro líquido. Porque você já imaginou? Você trabalha o mês inteirinho, administra a sua clínica o mês inteiro e chega no final do mês e descobre que você não teve lucro?
E por isso a importância de administrar o fluxo de caixa. Por quê? Porque vai impactar diretamente no fluxo de caixa da sua empresa. Porque se você tem menos entradas e mais saídas, menos receitas e mais despesas e custos, o que vai ocorrer? Você não vai ter caixa para honrar os seus compromissos. Já imaginou chegar no início do mês você não ter condição de pagar o salário do seu funcionário? Pagar o aluguel da sua clínica ou pagar os seus fornecedores? Por isso, é importante acompanhar diariamente o fluxo de caixa, mensalmente todas as despesas, se existem despesas que podem ser reduzidas, se existem despesas que não têm mais necessidade para a clínica. Isso tudo é vital para que a sua empresa continue, pois sem esse acompanhamento, a sua empresa, a sua clínica, ela corre sério risco de fechar. Se você precisa de alguma ajuda com relação a fluxo de caixa, administração financeira da sua clínica, conte conosco. Entre em contato, pode clicar no link abaixo. Nós temos profissionais experientes e especializados que poderão te ajudar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com aquele seu amigo que está com problema de fluxo de caixa, que nós temos um profissional que com certeza estará ajudando ele. E não esqueça de se inscrever e tocar no sininho para que você receba todas as notificações. Até breve!